A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Bom, meus irmãos, nós ainda estamos na continuação do nosso estudo sobre a oração. Hoje é o terceiro áudio, amém? Abre a sua Bíblia em Salmos 65, 2. Salmos 65, 2, que está escrito assim: Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Tá vendo? Esse versículo deixa claro que Davi deixando escrito, né, que Deus ouve a nossa oração e a ele toda a carne virá. Ele escuta. O mais importante desse versículo é que ele escuta a oração. Então eu estou te ensinando a falar com ele, tá? A você saber falar com ele. Imagina uma pessoa que precisa fazer uma ligação, mas não sabe tocar no telefone, não sabe discar. Para isso uma pessoa tem que ensinar. Aí é o que eu estou fazendo. Aí entra o pastor Alex. Eu estou explicando a você de como ligar para ele, de como falar, como é que a ligação vai ter efeito. Todos nós podemos ter esse crédito de falar com ele. Tá entendendo? Nós vamos ver isso um pouco mais. Nós já falamos sobre as ordenanças de Deus, nós já falamos sobre as respostas de Deus, nós também já falamos que Deus promete responder, certo? Mas hoje eu quero que você veja alguns pontos importantes sobre a oração. Por exemplo, Romanos 8, 26. Vamos lá, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois de Atos, Romanos. Aí dentro da epístola aos Romanos, você vai procurar o capítulo 8. E aí você vai encontrar o verso 26. Amém? Que diz assim, ó: E da mesma maneira também o Espírito, com E maiúsculo, que significa que é o Espírito Santo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Às vezes a gente está fazendo uma oração e essa oração não é correspondida da maneira que Deus quer que você faça. Aí o que o Espírito Santo vem e faz? Fica olhando. Porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou explicar claramente, olha só. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tenta pegar no dicionário essa palavra gemidos inexprimíveis e esmiuça ela para você ver como que ele tenta, irmãos, interceder por você. Você às vezes não queria falar certas palavras, mas falou. Ele vai lá, modifica essa palavra e leva a Deus, para que você não seja imputado como um pecador. Deus vem e ouve a oração de uma outra maneira. Ah, Senhor, ele não sabe o que está falando. Lembra quando Jesus disse isso? Senhor, perdoa-vos os pecados, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que falam. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo tem essa função. Olha só, ele tem muitas funções que ele faz aqui na terra, mas uma delas é transformar as nossas orações e levar as nossas orações a Deus e interceder por nós. Tá vendo? Então é como se fosse assim: você faz uma ligação e fala um monte de bobeira. Antes que essa ligação chegue do outro lado, alguém no meio do caminho purifica, limpa, tira a sujeira e chega no ouvido do outro bonitinho. Entendeu agora? Vamos lá. Mais um ponto importante sobre a oração. Apocalipse 8:3. Apocalipse capítulo 8 e verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo olha, repara o que está na mão dele. Desenha aí na sua mente essa cena. Tendo um incensário de ouro. Ele tinha como se fosse um vaso de ouro na mão. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá vendo? Todas as orações dos santos, não a oração daqueles que vivem pecando, mas as orações dos santos estavam ali guardadas dentro de um odre, sabe? Ali como se estivesse ali guardado com ele. Então ele mostra, né? Misturou, irmãos. Ele fez uma mistura. Ele fez uma mistura das orações e ali ele usou aquela mistura, como se estivesse fazendo alguma coisa. Olha só as orações onde estavam, né? Agora, nós temos que compreender
Qual é a postura de orar? Porque as pessoas vão ficar brigando. Não, orar tem que ser de um jeito. Não, orar não pode orar assim não. Não pode orar daquele jeito. Não pode orar Irmãos, na realidade não é bem assim, tá? O que importa é a oração. Lógico, você também tem que ter posturas, modos. Mas vamos entender. É inclinados ou ajoelhados? Vamos ver? Gênesis 24, 26. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 24, 26. Irmãos, eu quero de antemão pedir perdão aos irmãos, que às vezes no calor da pregação escapa algumas palavras, né? Uns tempos atrás eu fiz um áudio aí que eu acabei falando de uma palavra que nem existia, né? Mas escapou, sabe? É como se eu falasse 1 Colossenses, não existe 1 Colossenses, né? E depois, irmãos, eu acabei não tendo tempo de revisar o áudio, de escutar o áudio, né? Aí quando eu fui ver eu já tinha falado, depois eu guardei, no outro dia eu fui e postei. O que acontece? Espalhou para todo mundo. Mas estou aqui dizendo aos irmãos e pedindo perdão que escapou, sabe? Eu estava falando de acho que Tessalonicenses, 1 Coríntios, alguma coisa, e eu falei 1 Colossenses. Não existe 1 Colossenses, tá bom? Só foi uma pequena falha que acabou escapando. Olha só, Gênesis 24, 26, diz assim: Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Inclinou-se e adorou ao Senhor. Veja também Êxodo 4:31. Depois de Gênesis, você vai encontrar Êxodo. Êxodo 4:31. Vamos lá. Já estamos próximos, né? Eu costumo pegar quase tudo junto aqui pra gente poder não andar muito assim, né? Capítulo 4 e verso 31 diz assim: E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Tá vendo? Tô falando sobre inclinação. A gente tem que se inclinar a Deus, sim. Veja, Êxodo 12, 27 também. Êxodo, capítulo 12 e verso 27, nós vamos encontrar o versículo que diz assim, ó: Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou-os às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Tá vendo, irmãos? Temos que se inclinar a Deus, sim, no momento de adoração e de oração. Agora veja ajoelhados, né? 1 Reis 8, 54. 1 Reis. Vamos lá. Capítulo 8 e verso 54. No verso 54 diz assim, ó: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos. Então, podemos se inclinar ao Senhor e podemos se ajoelhar ao Senhor, da maneira que você puder. E com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Sabemos que podemos orar em pé, mas aqui também mostra uma comprovação que a oração pode ser feita de joelhos também, né? Isso mostra um sinal de reverência, né? De respeitar aquela autoridade maior que você, que seria o nosso Pai, o nosso Deus. Veja também 2 Crônicas. Vamos lá. 2 Crônicas 6, 13. No capítulo 6 e no verso 13 está escrito assim: Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. Tá vendo? O rei Salomão orando aqui, né? Agora veja Efésios 3:14. Lá no Novo Testamento, Efésios, capítulo 3 e verso 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Paulo aqui dizendo, ele tinha que buscar por uma causa. Então ele falou, por causa disso eu me ponho de joelhos. Por tua causa eu me ponho de joelhos. Então eu vou fazer uma campanha. Eu posso fazer de joelhos, posso estar orando em pé, posso estar orando inclinado. Não importa. Por causa disso estaremos ali de joelhos, orando, buscando ao Senhor, né? As pessoas costumam muito perder o seu tempo, irmãos, procurando saber o que significa, né?
o que é, como que se devemos, como se devemos chegar na presença de Deus, como que se devemos se portar na presença de Deus. Isso é muito importante, mas às vezes as pessoas ficam pensando, eu não vou orar porque eu não sei. Busca. Você tem que buscar saber como agradar a Deus, né? E aqui nesse texto, por exemplo, a inclinação. A inclinação é um dos 6 parâmetros orbitais que se descrevem a forma de orientação da órbita de um corpo celeste em relação a outro corpo. Normalmente a maior massa é o ângulo formado entre o plano da órbita e o plano da referência, sendo um valor... Tipo, a inclinação é quando uma pessoa se inclina. Isso aqui eu tô pegando aqui para vocês entenderem. Que tipo, é quando um corpo se estende, né? É tipo quando você abaixa a cabeça e inclinou a cabeça. Eu tô explicando claramente. Às vezes você não está de joelho, você tá em pé. Você tá de pé. Aí eles falam, incline as suas cabeças. Aí você inclina a cabeça para baixo. Isso é inclinação. Por isso que eu estou dizendo aqui para você. Então, quando você inclina a sua cabeça para baixo, significa que você está orando em pé. Quando você está de pé ali, você inclina a sua cabeça e está orando de pé. Então, qual é a maneira de orar a Deus? Tanto inclinados em pé, como tanto ajoelhados, meus irmãos. É assim que se funciona. Então, você tem que tirar esse mito de que, eu não sei como orar, não sei se desse jeito ou daquele, como que eu vou fazer? Tá aí a resposta. Amém?